pessoal do Redação 10, Tudo bom? professor Ieso, professor Vela, estão aqui para falar da prova que todos os candidatos aprovados em segunda fase no vestibular da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, devem prestar no dia 6 de dezembro, domingo. Chegou a hora, agora a hora importante, né? O momento mais importante, o auge para a gente, né, desse trabalho. Vamos fazer 5 redações nesse domingo, dia 6 de dezembro. Então a gente vai ter uma conversa com você agora para poder alinhavar algumas coisas sobre essa dificuldade. A gente vai começar explorando o nome da prova. Todo mundo fala, prova de redação, mas não é uma prova de redação. O nome da prova, e isso não é apenas uma frescura, daí que nós vamos começar, é uma prova de compreensão e produção de textos. Fala dos comandos, dos enunciados, da importância dos enunciados, do comando, e de saber apreender bem, né? Isso que justifica esse nome, compreensão de texto. Então, a gente tem que entender muito bem o que o enunciado diz, compreender o enunciado. E, além disso, antes de pensar em qualquer redação, tem que entender muito bem também o texto base e já está preparado para uma diversidade nesses textos base, quanto aos gêneros e quanto aos temas. Ainda que seja uma coisa muito óbvia para a maioria dos alunos que estão na segunda fase, certamente a gente que venha fazer aqui a prova da Federal do Paraná e não seja, por exemplo, de Curitiba, a gente tem que estar preparado porque são 5 redações, 5 textos a serem produzidos. Olha o vício da redação. São 5 textos a serem produzidos, né? Com gêneros diferentes, porque vai exigir desse aluno uma competência diferenciada em cada tipo de exercício. E a banca, né, a comissão da Federal do Paraná, eles trabalham com uma gama bem grande de possibilidades, das quais eles escolhem 5. A gente tem algumas características fixas aí, né, desses 5 que a gente já sabe o que você pode esperar como certeza. Resumo deve aparecer mesmo, porque é tradição na prova, né? E o texto argumentativo. Texto argumentativo, pelo menos um texto argumentativo, né? Das 5, pelo menos um resumo, pelo menos um texto argumentativo, com o qual a gente trabalha com muita frequência. A argumentação na federal, ela deve aparecer naqueles modelos de exercício em que eles te convidam a comentar, expondo o seu ponto de vista, dando a sua opinião, o que pode induzir uma pequena armadilha de alguns alunos a marcarem muito o discurso com aquelas formas de primeira pessoa. Então, que não é errado, tá? Não é uma forma errada, mas é uma forma quase ingênua de achar que quando você entrega um texto que seja argumentativo, opinativo, você tenha que usar dessas expressões. E a gente deve lembrar do ano passado, né, a argumentação do ano passado trabalhava com imagem também, não? Foi aquela da fome, né? Era uma espécie de gráfico em comentário. Não, mas o mais argumentativo do que esse é o que pegavam a foto de um bar, de um restaurante. Do Wi-Fi, né? Não temos Wi-Fi, conversa entre a partir vocês. de uma foto com uma placa, né? Não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Você devia mostrar a sua posição com relação àquilo que aquela placa denotava. Então não há essa necessidade de você ficar se marcando e aparecendo na primeira pessoa, a não ser que haja um texto argumentativo do modelo, por exemplo, carta. Em que o autor é um indivíduo se pronunciando. Você vai dar uma voz àquele enunciador, uma voz marcada na carta. Um artigo de opinião, por exemplo, em que você tem que argumentar, tá, com algumas marcas muito específicas. Subjetivas, né, autorais. Aí, isso realmente possibilita de maneira muito mais tranquila e natural essa primeira pessoa. Mas não é esse o aspecto fundamental. A ideia de um texto argumentativo é que você tenha, a partir da leitura precisa, da compreensão daquilo que se pede, da compreensão do texto base, do texto de apoio, você tenha uma posição clara, né, e que essa posição seja objetivamente defendida. Então nós temos certeza de que um texto argumentativo vai aparecer. Depois a gente fala de temas, a gente faz outro vídeo falando dos temas, dos debates de 2015. Tá, então aparece um argumentativo que pode vir no modelo, expõe a sua opinião, comente uma carta, um artigo de opinião, e a gente sabe que vai aparecer um resumo.
O resumo é certeza e deve ser um texto argumentativo. Portanto, é você identificar nesse texto as marcas que você tem que observar quando for escrever o seu texto argumentativo. Tem um tema, tem um debate, tem um posicionamento em relação a esse tema e os argumentos, né? Então, quando o Vela cita o texto argumentativo, é um texto que terá uma posição, eles vão te dar um texto com uma posição clara, né? Com um posicionamento do autor, e você vai ter que reconhecer no resumo, no exercício de resumo, os argumentos e a posição daquele que se pronunciou. Né? Importante que no caso do resumo, né? Então, quando ele falou, cada caso é um caso, então você não pode esperar ser diferentão, criativo e original em todas as atividades. Em algumas você está numa camisa de força. Exatamente. Então você não pode pensar assim, ai meu Deus, todo mundo vai fazer isso, então para ser diferente eu vou fazer isso outro. Dependendo do caso, como no resumo, você não fazer o que todo mundo vai fazer é errar. Né? Porque você vai ter que reproduzir, demonstrar que entendeu o texto. Como? Reproduzindo o conteúdo do texto com as suas próprias palavras. Paráfrase. E uma síntese também, porque o seu resumo tem que ser pequenininho. Então na síntese você tem que também saber selecionar o que é fundamental e precisa ficar e o que eu posso descartar. Geralmente é um texto bem longo para ser resumido, não? Num espaço curto, de 10 linhas. 10 linhas. O espaço curto, a mim, quando eu vou empreender essa prova, é o que mais o meu maior desafio, a maior dificuldade. É muito mais difícil escrever pouco. Tá, então assim, o que seria interessante, não seria possível, por exemplo, o aluno tentar um projeto de texto que não siga exatamente a ordem do original e outro que siga a ordem, são possíveis caminhos? São. A única vez em que a Federal, a gente estuda e o resumo é o que mais cai, em que a Federal exigiu a ordem é quando havia uma perspectiva histórica no texto. Era o Marcelo Gleiser e era das grandes catedrais e tal. Então ali a ordem cronológica era fundamental. A perspectiva histórica adotava uma cronologia. Agora, se for uma progressão lógica, aí não tem problema, né? Você começa no tema, né? Porque normalmente, inclusive, a marcação da tese está na conclusão. Exatamente. Então você pode, de repente, pegar dali e partir e tal. O que não... Eu estou perguntando para o Vela, porque o Vela fez a prova há alguns anos, não, Vela? Tirou 56 nessa prova, então é um especialista. Valia 56. Aliás, vale 60, não? Vale 60. Vale 60. Então o Vela é um especialista na prova. Na época que eram 7 redações. É mesmo, né? Eles enxugaram ali com desculpa do tempo lá, na época da gripe suína, sei lá. É verdade, não 7. Então, nunca mais. E o que não pode no resumo? O que não se deve fazer? Muito bom. A própria definição de paráfrase já aponta as duas proibições. O que é paráfrase? Vou escrever. O que é paráfrase, então? Né? Para, ao lado, uma rua paralela a outra. Então é outra frase ao lado da frase. Então, para mostrar que você entendeu, você vai reproduzir o mesmo conteúdo e de outra forma, com outras palavras. Se é para reproduzir o mesmo conteúdo do texto, o que automaticamente está proibido de fazer? Inserir informações ou opiniões que não estejam no texto. Você só vai reproduzir, só vai tirar do texto. Então lembrar que no resumo você não está ali nem para concordar nem para discordar. Você está ali para entender o recado do cara. E de outra forma, ou seja, com outras palavras, automaticamente o que não é para fazer? Não acrescentar ideias novas, não mudar o vocabulário. Não copiar, né? Não copiar, não copiar. Não copiar. Não copiar. Não expor opinião. Não tem a ver com o texto original. Realmente não dá para fugir. É uma camisa de força, né? O resumo é um texto camisa de difícil. Força. A gente percebe, né, que as ideias, entre os bons alunos, as ideias básicas serão mantidas. E aí o que acaba diferenciando realmente, sem que seja um exercício de originalidade e inventividade, é o léxico, é a capacidade de organizar a frase, é a percepção da ideia fundamental do texto bem colocada, bem expressada dentro da progressão textual. E entra a outra grande competência, acho que eu consigo escrever sem levantar, que é a síntese. Né? Então aqui entra também um vocabulário, né, o léxico mais preciso, à medida que você consegue usar um hiperônimo que
o que é hiperônimo? É uma palavra de sentido mais amplo, não é? Uma palavra mais ônibus, que contemple o que no texto está separado, analítico. Que o aluno consiga fazer a expansão, por exemplo, né? Sem cair nas repetições, para um nome que justifique, que remeta ao autor do texto, ao veículo de comunicação. Falando no veículo de comunicação, a Federal tem constantemente pedido, né, a referência ao autor e a fonte. Então isso já vem ali nos comandos. Presta atenção nos comandos e nas 3 bolinhas, nas bolinhas que vem ali. Seu texto deve contemplar. Aqui é. A ideia é que o autor defende os argumentos que ele utiliza para justificá-la, não copie palavras do texto e... Esqueci. Não copie, cite o autor e a fonte no corpo do seu resumo. Agora você citou os comandos, né? E isso vale principalmente para argumentação. Eu me lembro que quando aparece, e apareceu isso, na questão lá do gráfico da fome do ano passado, para você mostrar como você entendeu um gráfico, como você entendeu uma imagem, e comentar, expondo o seu ponto de vista, não é incomum que haja muitos comandos, 3 ou 4 comandos, né, nesse tipo de exercício mais argumentativo, por exemplo. E mesmo no resumo, o que a gente nota é que os alunos se prendem a fazer o texto em função da ordem em que os comandos são apresentados. E isso muitas vezes não é necessário. Quer dizer, uma saída boa para tentar diferenciar também a sua produção, o seu texto, tá? Na medida em que você consiga, você mude a ordem com que você vai atendendo aos comandos, a não ser que seja uma coisa muito presa realmente, como você usou bem a expressão camisa de força, mas não tem sido assim. Então é bastante comum que a gente veja os textos repetidamente respeitando na sua progressão aquilo que foi pedido comando a comando. Dá para mudar isso, tá? Não precisa ficar preso a isso. Então a gente vai ter o resumo e um texto argumentativo como os carros-chefe desta prova. As 2 certezas. Isso, né? É certeza. E as outras então, né? As possibilidades. Olha, aí tem uma terceira possibilidade que também a gente aposta, que ele falou do gráfico, que é a compreensão de um texto expresso em outra linguagem, além da linguagem verbal, uma linguagem de apelo mais visual. Entrariam nesse pacote o infográfico, o mapa e tal. No último exame caiu um infográfico montado sobre o mapa mundi, o mapa da fome no mundo, e uma das 2 modalidades de cartoon, a tira ou a charge. No último vestibular foi o gráfico, no penúltimo foi a tira, uma tira da Mafalda sobre a manipulação da informação no jornalismo. E no ano anterior, que foi 2012, que foi o ano da Rio mais 12, Rio mais 20, perdão, com 92, Rio 92, depois Rio mais 10, 2002, Rio mais 20, que foi a charge do Paixão, brincando com a Rio mais 20. Com a foto, né? Ao lado de uma foto. Estabelecendo intertextualidade com uma foto famosa de Pearl Harbor, se não me engano, né? É isso. Ele fez para você identificar a intertextualidade como estratégia do cartunista e tal. Então, charge, tira, gráfico. Uma terceira deve ser essa daí. O que é importante? Primeira coisa, o enunciado. Cada caso é um caso e você tem que atender ao que o enunciado está mandando dentro do limite. Então, se houver um espaço, você pode ser mais descritivo, na tira, na charge, mas principalmente atender ao comando. No gráfico, é legal saber selecionar os números, por isso não é desejável que se utilizem todos. Isso. Como é que a gente pode fazer para selecionar? O que eu sempre tenho dito assim é assim: antes de você começar a escrever, você tem que saber onde você quer chegar. É inadmissível que o camarada comece a escrever um texto e aí quando chega aqui no final é que ele vai resolver para onde que ele vai. Agora acho que para terminar eu vou fazer assim. Inadmissível. Antes de começar a escrever, o texto é um itinerário. Você tem que saber para onde você quer chegar, aonde você quer chegar. Então você vai olhar o gráfico, a primeira coisa vai pensar, bom, qual é a conclusão geral que eu posso extrair desse gráfico? Aí você vai selecionar os dados que te ajudem a chegar àquela conclusão, a desembocar ali. Eu acho que para os 3 modelos que você citou, o infográfico, a tira e a charge, o que eu entendi disso? O que eu entendi disso? O que eu apreendi disso? E não deixar de passar pelos elementos visuais, minimamente, né? No caso do infográfico, os dados.
Tá? Eu acho que, como você lembrou, não dá para ficar usando todos os números, mas dá para observar tendências, Isso. dá para observar e trabalhar com os extremos. Isso, né? Você pega os extremos, aí no que fica intermediário, você vai trabalhar com aproximações e distanciamentos. Aí você monta grupos. Exatamente, você pode agrupar os números, os dados. Né? Você não precisa usar tudo para não ficar uma coisa maçante. Agrupar, o que entra na síntese aqui também. E nos dois textos de Charge e Tira, eu não posso, né, dissociar o meu texto da imagem minimamente para que o leitor tenha uma referência de onde partiu o meu texto. Isso. Tá? Então eu não posso deixar de mencionar aquilo que foi visto, por mínimo que seja. Agora é importante olhar o enunciado, né? Entender assim a diferença entre a tira e a charge. Então, a tira é um texto mais envolvido com o entretenimento e normalmente ela pega personagens fictícios. Então a tira tem os seus personagens ali, a Mafalda, né, que é campeã, a gente tem Calvin pra caramba, Garfield às vezes, Hagar, o Viking, Charlie Brown lá, Snoopy pode aparecer, dos nacionais, Maurício, aquela turminha da Mônica, personagens do Laerte, Piratas do Tietê, aqueles personagens do Angelino não tem aparecido muito, tem os personagens o Bennett aqui, com pancadinha, cai muito, e eu gosto muito dessa geração do Bennett também, desses dois jovens, o André Dahmer e o Alexandre Beck, que tem aquele personagem Armandinho. O André Dahmer caiu no Enem em 2011, e o Armandinho, né, do Alexandre Beck, que é aquele menino, vocês devem conhecer, ele está causando bastante na internet, é um menino que ele está sempre contracenando com um adulto, e aí você só vê as pernas do adulto aqui, e o menino pequenininho com um sapinho ali, né, o Armandinho, é bem legal. Normalmente a tira faz uma crítica de costumes, e normalmente o que se pede são duas coisas, para você explicitar essa crítica e para você explicar como é que foi obtido o efeito de humor. Aí muitas vezes é legal a linguagem. Então, campeão dos efeitos de humor que justificam estar numa prova de português. Jogos de duplo sentido, né? Polissemia, trocadilhos, ambiguidade, trocadilhos, né? Tipo uma do André Dahmer. Hoje o mundo está terrível, ninguém sabe mais o que é carinho. Aí o outro fala, bom, carinho é o diminutivo de caro. Então, tem uma crítica. Qual é a crítica? A sociedade do consumo, do material contra valores. Mas aí tem uma brincadeira linguística. Agora que você falou da questão da tira, da progressão, há uma dificuldade na charge, né? Que é a questão do contexto. Né? Isso. Esse texto não vai, ele não sai. O texto da charge não sai se a pessoa não tiver a referência. Porque a diferença principal da charge com a tira, a charge, ela tem compromisso com a notícia. Então a notícia é um fato. Esse fato tem uma data, tem um local, tem personagens reais envolvidos. Então o cartunista que desenha charges, o chargista, ele é parte jornalista e parte artista. Então se você não conhece o contexto jornalístico que inspirou a charge, não adianta, vai ser um enrolation nesse texto aí. Exatamente. Bom, então assim, as duas principais, argumentação e resumo, aí uma sempre frequente, né, a linguagem não verbal, visual, não verbal, e aí então sobram duas, que estão num pacote aí de várias que ficam, né, subindo e descendo, aparecendo e saindo. Pode ser, por exemplo, a repetição de um texto argumentativo. Pode ser a repetição de uma outra linguagem. Então cai uma tira aqui e um gráfico ali. Pode ser? Pode ser. Pode ser uma entrevista para você transpor para o discurso indireto, que é muito semelhante ao resumo. E muita frequência já teve esse tipo de texto. Né? Não caiu no último ano. É verdade. É parecido com o resumo, é a mesma coisa, paráfrase e síntese, né? O que é importante ali? Você tem uma entrevista no formato ping-pong, tem duas vozes, a voz do ping e a voz do pong, perguntador e o respondedor. E você tem que reproduzir o conteúdo de ambas em uma terceira voz, que é a sua voz, em discurso relatado, em discurso indireto. Com verbos de Kendi, né? Não necessitando do em entrevista publicada, não precisa começar dessa forma, né? De novo, eu preciso saber o que ele disse, qual foi a ideia fundamental dessa entrevista, a que essa entrevista veio. Então, se eu tenho claro para mim qual é o elemento fundamental do texto apreendido, tá? Eu posso começar com a ideia, para depois começar a reproduzir os verbos de Kendi, o que a voz do autor mencionou, que a voz do entrevistado disse. Né? O verbo de Kendi é o verbo de dizer conforme cada caso, em vez de você falar, fulano diz que não sei o que, e diz que não sei o que, e ele diz que não sei o que, e fica esse diz que diz, cada diz
tem um verbo de quem, de dizente, mas é específico. Então esse é um modelo que realmente apareceu muito, aparecia praticamente todo ano, não, Vela? Quando havia prova federal litoral. No meio do ano, no meio do ano. porque eles Então, dividiam, eram 2 provas por ano. se não aparecia no meio do ano, aparecia no final. Mas é uma prova que é um modelo que é possível, sim. Outro, a continuação de texto, que caiu no último exame. Os caras dão o começo do texto e pedem para você escrever uma possível continuação. Eu tenho orientado para o cara seguir observar 3 aspectos. Primeiro, qual é o gênero do texto que você vai continuar. Então, caiu abundantemente, eu tenho isso documentado. Aí o enunciado já diz, normalmente, é o início de uma reportagem, ou é o início de um artigo, ou é o início de um editorial. Então você tem que primeiro saber se aquele gênero ele é informativo ou opinativo. Se for uma reportagem, é um texto informativo, então você tem que continuar apresentando informações. Se for um texto opinativo, você tem que perceber ali qual é o caminho apontado já pelo início fornecido e continuar por ali em termos de montagem de raciocínio, de discussão. Sim. O que já dá também, né, um tom específico de discurso. É. Né? O tom da linguagem que você vai ser usada em função Isso, o gênero já define a linguagem. Então, se for um editorial, é uma linguagem mais objetiva, mais impessoal. Mas, se for uma reportagem, também a linguagem é mais objetiva. Se for um artigo, pode ter uma maior subjetividade. Agora, aí a gente já entra no segundo ponto. Eu não sou eu sou outra camisa de força, eu não sou eu. Eu tenho que fazer de conta que eu sou o cara que escreveu aquele começo fornecido. Exatamente. Eu lembro que uma vez a gente fez um exercício esse ano, era para continuar o Herbert Viana. Aí não sei o que, aí a hora que ia continuar, e eu chamava atenção, ele está usando eu. Ele está usando eu. Eu também quero isso, eu também quero aquilo. Então você não pode sequestrar esse eu, você tem que continuar a partir desse eu. Aí em muitos textos a continuação aparecia, aí eu não sei o quê, porque eu fico preocupada e eu estou convencida, quer dizer, o Herbert Viana de repente virava mulher. Por quê? Então, você não é você é o cara que escreveu o começo. Eu fiz o exercício para continuar a Eliane Brum. Então, os meninos marmanjos tinha que ser, eu estou convencida. Então tem esse aspecto e tem o terceiro, que você não pode continuar para onde você quiser, você tem que perceber no começo fornecido qual é o rumo da prosa. Esse rumo já está definido, o rumo da continuação. E a Federal já facilitou às vezes, né? Com um conector, por exemplo, que orientava, um mas que orientava, um embora, um entretanto. Né? Exatamente, né? Para reverter esse quadro, na prova da Federal, né? Para reverter esse quadro, e aí vinha uma finalidade. E a gente fez uma vez uma proposta nesse sentido. E a gente abriu o parágrafo seguinte com contudo. E aí aprendemos uma coisa que os caras confundem. É verdade, contudo, o que a gente queria era o contudo, porém, mas... Porém, contudo, entretanto, todavia. E os caras... E aí eles entenderam contudo o que foi exposto, portanto... Portanto, eles acharam que é para chegar a uma conclusão. Mas foram poucos alunos que foram poucos, mas a gente descobriu que tinha. Existe essa leitura. Sabe outra coisa que eu descobri? Os alunos me falaram assim, mas professor, eu posso dar a minha opinião? Se é um texto argumentativo, é para você dar a sua opinião. Mas eu posso mesmo dar a minha opinião? Eu falei, pode. Aí eu demorei para entender. Quando o cara pergunta, posso dar a minha opinião? Ele quer saber assim, posso escrever eu? Isso. Posso usar a primeira pessoa? São essas marquinhas, né? A gente tem que aprender, a gente tem que ouvir e saber decifrar muitas vezes, né? Então, que é quase uma ingenuidade, né? Às vezes, de quem não faz muito texto, porque está preso ainda a algumas amarras. Né? De quem vai fazer carta, por exemplo, carta argumentativa, e aí fica receoso, tem receio e pudor de aparecer na carta, quando poderia aparecer. Aí que era a hora de aparecer, né? O eu bem marcado. Né? No caso da carta, é legal também dizer que o cara, de repente, ele pode fingir que ele é quem ele não seja, sim, mas vinculado àquele tema, né? Leitor assíduo desse jornal. E sou eu como empresário da cultura. Tem mais uma possibilidade que seria literatura, né? Que é raro e tal, mas pode aparecer. Um dos modelos é um poema, um texto poético, para você desmetaforizar. Então você vai mostrar que entendeu, traduzindo, entre aspas, para uma linguagem mais objetiva e denotativa, direta, né? O último ligado à literatura foi o Momento no Café, né?
do Bandeira, em que você precisava anotar dentro do poema com quem que personagem dentro do poema teria uma relação maior com o autor. Era uma questão bonita, né? Bonita pra caramba. Bem interessante. E te exigia que você conhecesse o Bandeira, num ano em que o Bandeira era parte da lista de obras do vestibular. Exatamente. Ali, né? Bom, então, continuação, aí, comparação às vezes, né? Pequenos trechos a serem comparados. Seja num debate, seja... Então, por exemplo, duas entrevistas, cada um dizendo o que de determinado tema, ou entre épocas, né? Sim, então isso. já caiu, por exemplo, para você comparar pichações dos protestos dos jovens da Espanha de 2008 com os jovens de Paris de 68, tinha os slogans, as pichações para você comparar. Teve assim um texto que apresentava a situação da mulher no mercado de trabalho no início do século XX, né? Para você comparar com agora, 100 anos depois. Liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, que foi três opiniões sobre liberdade. Na época que se debateu muito a história do negócio de jornalismo lá, como é que chamava? Conselho Federal de Jornalismo. Do governo Lula ainda. Do governo Lula comecinho e tal. Isso. Bom, comparação. Ano passado caiu um texto, um modelo diferente, né? Um poema, letra-canção do samba do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca. Que ontem fez 30 anos que a Adoniran morreu, né? 23 de dezembro, 30 anos da morte da Adoniran. Não tem nada a ver, vamos continuar. 23 de novembro. E era o samba Saudosa Maloca, para você transformar em notícia de jornal. Ora, a redação da notícia é bem clara, fria e objetiva. Quando, e o quando é o mais próximo possível de hoje, então, na madrugada do dia 23 para o dia 24 de novembro, nós estamos gravando isso aqui no dia 24. Que mais? O onde, então, em São Paulo, não sei o que, né, em Curitiba, né? E aí o que aconteceu e os personagens, né? Notícia. Acho que é isso, acho que os gêneros a gente passeou por todos. Acho que a gente interrompe agora e depois grava um outro vídeo para falar dos temas. Tá, então aí daqui a pouco a gente volta para os temas. E vamos lembrar que inscreva-se aqui no Redação 10. A gente está montando um simulado de segunda fase da UFPR. Você que foi aprovado, né? É jogo rápido, né? É mandar e receber corrigido. Receber corrigido. Beleza.